Você sabe que com a saída do Dias Toffoli e a entrada do Luiz Fux, uma das tarefas mais importantes desse cargo, que é presidente do Supremo, é montar a pauta de julgamento, é organizar o que vai para o plenário, quando vai ao plenário, tem uma lista enorme de julgamentos, e os ministros, claro, eles acham que todos os temas são importantes, nós não vamos discutir isso, mas tem tema que é importante e chato, né? A maioria, aliás, diga-se de passagem. E eles tornam as discussões mais chatas ainda com aqueles votos intermináveis. Mas tem tema que é importante e que é muito interessante. E eu queria tratar aqui hoje de um desses temas bem interessantes, polêmico, que até já começou a ser discutido, mas que não acabou de ser discutido. A discussão era se vai ou não ter repercussão geral. Ou seja, se essa decisão que eles vão tomar, quando o assunto for pautado, vai valer para todos os casos semelhantes. Que assunto é esse? História de um casal que tem um filho, que entrou no Supremo, porque nem o pai nem a mãe querem que o filho, que agora tem 5 anos, tome as vacinas obrigatórias. E por que eles não querem? Porque eles são veganos e eles não querem vacinar o garoto. Simples, não querem. Aí quando a gente fala de vacina obrigatória, a gente está falando de um monte de vacina, né? Tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia, rotavírus, paralisia infantil, a lista é enorme, sarampo, né, cachumba. Aí, na primeira instância, quando esse assunto entrou no Poder Judiciário, o casal ganhou. Não precisa vacinar. Mas na segunda instância, ele perdeu. Mais do que isso, o Tribunal de Justiça entendeu que se eles insistissem nessa linha, poderia acontecer uma busca e apreensão da criança, olha isso, para regularizar as vacinas obrigatórias. Resultado, pumba, Supremo Tribunal Federal. Parece uma discussão de um casal com um filho, só que é uma discussão mais profunda, ela não é trivial. Os pais podem privar o filho de tomar as vacinas obrigatórias? O que nos leva a uma segunda pergunta. O Estado pode obrigar os pais a vacinar os filhos? Olha só. O que as pessoas podem fazer apesar das ordens do Estado? O que o Estado pode obrigar apesar dos desejos individuais? É difícil pensar num tema que mais mobilize, né? Qual que é o limite entre o poder do Estado e o direito das pessoas? Então, vai ter repercussão geral, vai valer para todos os casos, a relatoria do Luiz Roberto Barroso, não tem data para julgamento, porque eles estão na fase introdutória, vão pegar informações, etc. Mas tem decisão que você pode tomar sobre a sua vida e que o Estado não pode deixar passar. Por exemplo, andar de carro sem cinto. Rende multa, o Estado não deixa passar. Não adianta você argumentar que não quer, não importa, não vem ao caso. Você pode falar que são razões religiosas, políticas, medo, razões filosóficas. O Departamento de Trânsito vai lá e multa e acabou. Você tem um parente que está na cama de hospital, vivendo só graças aos aparelhos. A cura é impossível. Você não pode ir lá e desligar o aparelho. Não pode. A lei não deixa. Você é testemunha de Jeová. A religião impede transfusão de sangue. Numa situação em que a vida de um fiel da testemunha de Jeová está em risco, os médicos vão realizar a transfusão, porque é o que manda a lei. E as razões religiosas dos parentes ou do paciente não vão ser levadas em conta. Ele pode não autorizar a realização de uma cirurgia eletiva, né? Eu não quero me submeter a essa cirurgia porque vai ter transfusão. Isso é outra discussão. Mas se a cirurgia rolar e a transfusão for necessária, os médicos não podem deixar de fazer. Então, seja no caso do cinto, que é obrigatório, seja no caso da transfusão que eu citei aqui, o que está em risco é a vida de uma pessoa. A não ser, no caso do cinto, que estejam outras pessoas no carro, né? Ou então, se a gente pensar no limite, a pessoa está sem cinto, ela bate a cabeça no acidente, perde a consciência e o acidente fica mais grave porque ela bate em outros carros e tal, porque perdeu a consciência. Então, ainda assim tem uma questão coletiva. Só que no caso do menino, não é assim. A discussão envolve o direito dos pais de dispor sobre a qualidade de vida do filho, que já é uma discussão. Pode um casal, 2 vidas adultas, resolver sobre uma vida que não tem como interferir no seu próprio destino, né? É uma discussão importante. Independente do que eles acreditam,
A ciência mostra que as vacinas protegem o organismo contra as doenças. Então eles estão querendo decidir sobre a vida do filho. Pode. E quem é que vai dizer que não? Né? Os pais têm mais direito sobre a vida do que o Estado? O Estado tem mais direito sobre a vida do que os pais? É difícil você imaginar que o Estado pode ter mais direito sobre a vida dos filhos do que os pais. Acontece que um garoto desprotegido de vacinas, cujo organismo pode contrair doença, é também um agente transmissor de doença. De forma que a discussão fica mais complicada. Pode um casal permitir que o filho, que eles não querem que tome vacina, contamine os filhos de outros por causa de uma filosofia de vida que é deles e não dos outros? Pensa na escola, pensa no clube, pensa no grupo social, na festinha. O menino pode contrair uma doença porque não está vacinado e passar para outros. E aí? Ficou mais difícil. Né? Teve até nas origens, né, do homem, você vivia isolado, pequenos grupos, a gente passou a viver em bando, né? O que aconteceu com isso? A gente começou a se organizar. A gente deixou de ser nômade para viver num lugar só. Aí a gente passou a querer defender o nosso pedaço de terra. Surge a propriedade privada. Quem é que defende a propriedade privada? Não era na bala porque não tinha bala, era na porrada. Aí surge o casamento, surge a monogamia, surgem as obrigações familiares. Tudo isso para, aos poucos, acabar com a barbárie. E surge um troço chamado Estado. Não surgiu com esse nome? Vamos criar o Estado? Surgiu um troço lá. E ao decidir viver em sociedade, a gente topou uma troca. A gente abriu mão de certas práticas que a gente tinha antes, por exemplo. A gente tinha um conflito e ia lá, sentava burdunando a cabeça do outro, estava resolvido. Os conflitos passaram a ser mediados pelo Estado. Aí a gente passou a escolher representante, montou essas estruturas de organização todas. Aí essas estruturas vieram solucionar a barbárie, mas ela própria, a estrutura, virou um problema em si. Começou a ficar um negócio gigante. Então ele que surgiu para organizar a sociedade virou um problema. E agora a gente se organiza para tentar cortar as asinhas daquele que a gente criou para organizar a gente, porque a gente não aguenta mais esse monstro desse Estado se metendo em tudo. Então a gente está se organizando de novo para combater aquilo que surgiu para nos organizar. É uma loucura. Então, por que é uma loucura? A gente pode casar com quem quiser, né? Pode. Você pode casar com quem você quiser, mas você não pode casar com duas pessoas. Pô, mas por que eu não posso casar com duas pessoas? Porque a lei não deixa. Ué, mas se as duas querem e eu quero, não pode. Mas por que não pode? Não pode. Mas quem não deixa? Não deixa, a lei não deixa. Mas o que a lei tem a ver com a minha vida? Tem, bicho. Não pode, acabou, não pode. A gente pode ser rigoroso na educação dos filhos, mas se der uma palmada, complicou, porque tem uma lei agora que não pode dar palmada. Não tinha a lei que não podia dar palmada, mas agora tem, né? Você pode, no seu terreno, construir a casa que você quiser, mas ela não pode ser maior do que a lei deixa, senão você toma uma multa. Então, de forma que a família deixou de ser a família que você quer exatamente do jeito que você quer para ser a família que você pode ter, do jeito que você pode ter. A propriedade privada é privada mais ou menos, porque não é tão privada assim, porque dentro do seu terreno tem regra também, não é só a regra de fora. São as regras estabelecidas para que você possa viver numa sociedade por um pacto que passa por Constituição, passa por códigos, passa por estatutos, leis, decretos, portarias e o diabo. Aí acontece o quê com esse Estado que se mete em tudo? A gente deixou de ser livre, aquela liberdade absoluta, que acaba o dia que alguém mais forte que você dá uma burduna na tua cabeça e você dançou, para fazer mais ou menos o que dá dentro de um espaço de liberdade com regras que podem ser mais ou menos rigorosas. E a gente que tinha liberdade demais e nenhum dever passou a ter deveres demais. E muitos deveres travestidos de direitos, né? A Carla Bigato chama atenção para isso. O direito de votar, né, Carla? Direito de votar. Uhum. Não, direito de votar é o diabo. Se eu não votar, eu tô descumprindo a lei. Tá, tudo bem que a punição não é grande coisa, mas o direito de votar é um dever. O direito ao ensino está na Constituição. Todo mundo tem o direito ao ensino. Não, é um dever. Você tem que concordar com o currículo. Por mais que você tenha restrições ao currículo, você diz, eu não quero que meu filho estude
Inglês e espanhol, quero que ele estude sânscrito. Não pode. Ué, mas se não... Por que não pode? Porque o Estado não deixa. O direito à saúde. É um direito, mas tem que vacinar os filhos, então é um dever. Então, você é a favor de restringir uma parte da sua liberdade? Você topa entregar uma parte da sua liberdade? Quanto de liberdade você está disposto a entregar para ter o benefício de uma, entre aspas, proteção do Estado? E mais maluco é que essa troca entre liberdade e tutela do Estado é definido pelos governantes, que a gente elege, e por decisões judiciais, seja pelo voto na urna, seja pelo voto dos tribunais. Fato é que a troca e o tamanho da liberdade não é a gente que define. A gente que montou a sociedade não tem compromisso, não tem muito como interferir, a não ser, obviamente, escolhendo os representantes, torcendo para que os representantes representem o nosso ponto de vista. Só que o representante não é representante de um, é representante de vários. Quem representa 100 mil não representa ninguém. Por mais que a gente fale, não, vamos fazer o voto distrital misto, voto distrital, seja lá o que for. Tudo bem, o cara representa 150 mil pessoas. Como é que, a gente não consegue se entender numa família, vai se entender com 150 mil pessoas querendo a mesma coisa? Do jeito que é hoje, com voto proporcional, você ainda pode dizer, não, ele representa os metalúrgicos. É mais fácil os metalúrgicos quererem uma coisa do que os representantes de um distrito concordarem com algo. Então também não é assim, o voto distrital resolve todos os problemas. Não, simplifica, aproxima, mas não une. Aproxima a distância, mas não une, não facilita nada a vida. Então, este debate é o debate que está posto numa simples pergunta: se os pais podem ou não decidir se os filhos vão ser ou não vacinados. Lembrando que essa discussão coincide com a chegada da vacina que todo mundo quer que chegue, que é a da Covid-19. E que o presidente da República já declarou que ela não deve ser obrigatória. Olha só, não é mais o pai e a mãe veganos que não querem vacinar o filho. É o presidente da República dizendo, olha, vacina quem quer. Mas não é para cobrir a sociedade e proteger como um todo? Então nós vamos deixar que a vacina da Covid também seja voluntária ou opcional? Olha que belíssima discussão. Não tem uma resposta fácil, não dá para dizer que é fácil. Se fosse fácil, não estaria no Supremo Tribunal Federal. E 11 caras vão decidir um negócio da maior importância em meio àquelas discussões intermináveis, chatas, desagradáveis, ICMS, COFINS, PIS, etc. Tem uma que eu tirei porque acho que é da maior relevância e nós vamos poder acompanhar isso. Vamos ter o privilégio de ver os nossos representantes já na gestão Fux discutindo um tema que realmente vale a pena acompanhar.